os nossos clientes, você sabe, a gente acaba verticalizando 100% do trabalho para eles, né? O que elimina muito o risco de ele enfrentar contrapartes maliciosas, Sim. né? Você costuma ver problemas de clientes que adquirem terrenos desses corretores questionáveis que não deveriam ser adquiridos, com problemas de licença, com dificuldades de custos demasiados em relação à estruturação de níveis? Pode falar um pouco sobre isso, que a gente sabe que o brasileiro ele gosta da pichincha, né? Então, se eu tenho uma região que o terreno é $30.000 e alguém me fala, olha, encontrei um de 20, o brasileiro ele se atenta, né? Ele quer entender como funciona. Você tem casos sobre isso? Como é que se resguarda em relação a esse tipo de malícia, Fernando? Infelizmente isso acontece aqui também. Infelizmente, quando a gente trabalha com investidores e pessoas interessadas só no retorno final e maximize esse retorno, muitas vezes a gente tem aquele ditado, né, que o barato sai caro. E isso acontece. Já tivemos casos de vários clientes nossos, que a gente construiu casa para eles, que em algum momento eles foram apresentados a oferta de comprar lotes sem que o corretor tivesse feito due diligence. Ou não tinha água na rua e teve que puxar uma extensão de água, ou não tinha eletricidade. Tivemos um caso de um corretor cliente que passou por uma perrengue gigantesca dessa, de meses de atraso na obra, com um gasto superior a $20.000 para puxar uma linha de eletricidade para sua casa. Ou uma situação de elevação do terreno. Como a gente está aqui numa região de floresta nativa, ainda tem muita parte que está com floresta virgem, nem sempre a gente consegue ter uma leitura exata de qual a profundidade do terreno ou se tem algum problema de elevação. Perfeito. Ao momento de arrancar as árvores, muitas vezes acaba dando uma situação que a gente não tinha visto quando foi feita a compra. Um caso recente, tivemos clientes que tiveram gastos superiores a $10-15 mil importando a areia para poder preencher esses declives no terreno para poder fazer a construção de uma obra. Ou seja, é muito importante ao adquirir o terreno não ter apenas a avaliação comercial do corretor, mas ter também a avaliação técnica de quem irá construir. Com certeza. E a gente faz isso, como eu peguei e mencionei para você há pouco, temos alguns terrenos com essa modalidade que já podem ser comprados em obras, então a gente já fez esse trabalho antecipado. A gente já foi visitação do terreno em loco, verificação em mapas de elevação, verificação com a cidade na disponibilidade das utilities, água, energia. Então a gente tem todo esse know-how, toda essa infraestrutura por trás do que a gente faz para trazer o melhor produto possível para o cliente. Maravilha. Em relação à construção, o que é que pode acontecer de problema e como o investidor pode se resguardar, Braf? A principal coisa é trabalhar com alguém que tenha experiência, que ele possa pegar e corrigir quando há um problema. Toda construção vai ter alguma coisinha que vai acontecer, mas quando você já passou por várias experiências diferentes, você sabe quais são os caminhos para poder resolver isso. Então, pode ter problema de elevação, pode ter problema que, apesar de ter sido feito a análise, vai ter que colocar um poço naquele terreno que você ficou sabendo de última hora. Pode ter uma situação, uma árvore caiu em cima do seu terreno porque teve um furacão. Perfeito. Pode ter alguma coisa interna, alguma coisa que foi construído de forma errada, uma parede que tem que ser trocado de lugar. E é por isso que a gente tem um processo bastante extenso dentro da nossa equipe, e você vai me ouvir falar em processos talvez algumas vezes, porque assim como você, eu também gosto muito de processos. A gente tem um checklist com mais de 200 itens dentro do nosso processo na execução de uma obra, para tentar eliminar o máximo possível dessas variações e tentar pegar elas antes delas se tornarem um problema dentro da obra. Uma pergunta que sempre surge na cabeça do investidor brasileiro que nunca esteve aqui. Qual é o risco que ele tem em relação aos subcontratados e como funcionam as questões securitárias, os seguros referentes à obra para as intercorrências que podem vir a acontecer? Claro. Dentro do nosso processo como contratista, eu tenho a responsabilidade sobre o seu projeto. Então é da minha responsabilidade verificar e certificar que os contratistas têm as licenças que são necessárias para eles estarem fazendo a execução do trabalho. E nós, além disso, verificamos que eles têm seguro para poder estar fazendo a minha obra, que eles têm o respaldo financeiro por trás deles e que quando eles recebem o pagamento, eles me dão certificação autenticada de que eles receberam o pagamento da obra para não haver uma segunda cobrança. Isso é parte do que a gente faz com todos os profissionais que trabalham conosco, para dar essa certificação e dar essa
essa segurança para o investidor de que o negócio dele está sendo de uma forma sólida e que ele não vai ter problema na frente. Nós sabemos que tem gente construindo sem capacidade de contrair seguro. O que é que pode dar errado para um cliente que constrói com um developer que não tem seguro? Pode dar muito errado, de muitas formas diferentes. Desde nós estamos com a situação de um estranho que pegou e entrou na nossa obra, ele tem um claim que ele caiu dentro da nossa construção e por causa disso a gente foi negligente, que o terreno não estava plano e ele caiu e ele está colocando um processo contra a gente pedindo $200 mil de reembolso, acho que é. Imagine, se você não tem seguro, você vai ter um gasto exorbitante com o advogado para te defender e ainda pode lá na frente ter que fazer um pagamento para um cara desse. Segunda coisa, a gente falou brevemente, no estado da Flórida, todo ano, em algum momento, durante a season de furacão, a gente acaba tendo alguma visita excêntrica. Se vem um furacão, levanta o telhado da sua casa, cai uma árvore em cima da sua casa, você tem um prejuízo e tendo seguro você está coberto disso daí. Se acontece qualquer coisa durante a construção, a gente pensa como um incêndio ou como um roubo maior e coisa de material, o seguro também serve para te dar essa cobertura. Então tudo isso daí é importante para que você contraia um seguro dentro da construção. E abrindo esse parêntese também se você tem um imóvel ou pensa comprar um imóvel na Flórida ou nos Estados Unidos como um todo, não pense que a mentalidade é do brasileiro, de que no Brasil eu não tenho, por que eu preciso ter aqui? É muito importante você ter um seguro no imóvel sempre, por causa de todas essas necessidades que a gente está relacionando. Perfeito. Ou seja, senhoras e senhores, nunca contratem uma construção de um developer que não lhe ofereça policy de seguro contra os riscos de engenharia, riscos civis e todos os problemas que podem ocorrer. Diferente de você, o construtor típico, ele não é um indivíduo tão organizado do ponto de vista financeiro. E muitas vezes ele tira de um bolso e bota no outro, ele recebe de uma casa e põe em outra, ele compra material para 2 casas. Como é que o investidor ele pode se certificar de que os aportes financeiros que ele está alocando estão condizentes com as medições? O que é que ele pode exigir legalmente do construtor nessa prestação de contas para tornar este fluxo de caixa previsível para ele? O primeiro ponto que a gente tem é que quando a gente faz o pedido de aporte de capital, isso daí vem acompanhado com o acompanhamento da obra do que está acontecendo. Então o cliente nunca está com uma exposição que ele não possa comprovar que o serviço tenha sido feito ou está em fase de construção. Perfeito. A gente já conversou sobre isso durante esses 5 calls que a gente faz. Você consegue ver cada fase e o progresso que está indo de uma fase à outra. Além disso, o cliente consegue verificar através do nosso sistema quando foi feito o pagamento e está registrado lá que foi feito e foi dado crédito para o projeto dele especificamente. Então ele consegue bater no nosso sistema com o valor que saiu da conta dele. Isso daí com transparência total para que o cliente possa ver isso. Nós nunca tivemos, nos nossos projetos, nenhum tipo de intercorrência. Nós nunca perdemos dinheiro em nenhuma casa, né? Já foram muitas operações realizadas. Mas nós sabemos que existem casos aí tristes, né? De Sim. experiências negativas. Como é que o investidor ele pode perder dinheiro num tipo de operação como esse? Onde ele vai constituir uma empresa, comprar um terreno, contratar alguém para construir e vender esse ativo. Onde é que mora os principais riscos econômicos? Eu acho que o maior risco de todos é o cliente não fazer o trabalho dele, a análise e, como eu comecei a conversa, pensar qual que é a exit strategy. Se o cara vem e me oferece um terreno, eu tenho que saber aquele custo daquele terreno com o projeto que eu construir vai me dar algum retorno no final ou é uma coisa que não faz sentido, os números não fecham, a conta não bate. A segunda coisa é entender o mercado que ele está trabalhando. Se você pegar e falar para mim assim, eu vou construir uma casa de $1 milhão em área tal, Citrus Springs, em Marion Oaks, não é o produto que vende lá, não tem mercado para isso. Você vai construir e vai ficar com um elefante branco. Então é entender que o que você está construindo é o que o mercado pede, para que você não perca dinheiro. E lógico, eu acho que a outra coisa também é se certifique do que você está fazendo, que você está trabalhando com pessoas idôneas, onde o seu capital está sendo bem administrado, bem gerido, está sendo confirmado que os serviços estão sendo feitos, para que você não tenha esse prejuízo, para que alguém acabe saindo ou
estelionatário ou quem quer que seja com o seu dinheiro. Sem dúvida. Não adianta pôr uma planta de 3.000 pés num local onde as plantas são de 1.500 pés, né? Não. E, desculpa, eu vou voltar na sua pergunta. Claro. Uma das razões pelas quais a gente criou a BBG Developments foi porque eu pessoalmente tive uma experiência negativa. Acho que nem você sabe dessa história. Não conhecia essa história não, quero aprender. Quando eu comecei a construir, a gente foi construir 2 casas com um indivíduo que se apresentou pra gente como um construtor. A gente às vezes aprende no amor, às vezes aprende na dor. A gente não fez o homework. Perfeito. Ele era um corretor, mas ele não tinha licença de construtor. Ele contratava um construtor para fazer a construção para ele. E a gente também fazia os pagamentos em draws, num processo parecido com o qual a gente faz hoje. A gente fez o primeiro pagamento, demorou para sempre mais um pouco para acontecer alguma atividade na obra e a gente correndo atrás dele, daí aconteceu alguma coisa. Fez o próximo pagamento e de repente a gente tentava falar com ele e ele desapareceu. E nós ficamos com 2 casas paradas no meio da obra com o cara com o nosso dinheiro e ele desapareceu. E nessa brincadeira toda eu perdi em torno de $80 mil. Caramba. E a gente se viu forçado, então, a achar uma alternativa de como finalizar a nossa obra. Foi aí que a gente começou Eu mesmo vou fazer. A brincadeira. A gente contratou uma pessoa com credenciais para poder fazer, a gente foi lá e terminou a construção e daí deu continuidade e começou a construir mais. Preciso agradecer, então, esse construtor. Viu? A verdade é, o final da história dele eu não sei te dizer. O último contato, última notícia que eu soube, o FBI estava procurando ele. Ele tinha dado um golpe em muita gente para estar esse nível e que os caras estavam procurando ele para ser preso e estava jurado de morte no México. Nossa, que combo. É.